TV Zona da Mata. Olá pessoal, hoje o nosso programa está recheado de muita novidade, muita coisa boa. Nós estamos recebendo aqui com muito orgulho, com muito carinho, a vereadora doutora Miriam Facchini, também pré-candidata às eleições de 2020. Doutora Miriam Facchini é graduada e pós-graduada em Engenharia Civil, também atuou como inspetora do CREA Minas Gerais por 3 mandatos e presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos por 4 mandatos. Eleita vereadora em 2016 com 917 votos, é a 4ª mulher a ocupar a cadeira na Câmara Municipal de Muriaé. Em 82 anos, é a 2ª profissional do ramo de engenharia a ingressar na Câmara Municipal. Após longos 28 anos de dedicação ao serviço público como engenheira na Secretaria Municipal de Obras, nomeada como secretária municipal de obras por 2 mandatos, autora de mais de 400 proposições na Câmara e membro de inúmeras comissões, é pré-candidata a vereadora pelo Progressista de Muriaé. Doutora Miriam, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV Zona da Mata. É uma grande honra receber você aqui no nosso estúdio. A honra é nossa, né, de poder estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando com você, com os demais seguidores aí, né, dessa brilhante TV que você, com muita luta, que nós sabemos, obrigado, que foi, né, e que ficou muito bom, né? A TV Zona da Mata a gente está acompanhando e ela traz para a população notícias e embelezamento, porque eu já vi outras matérias, né, que você também já trouxe aqui para essa semana também tem novidade em outros segmentos aí. Eu estou acompanhando e parabenizo aí, né, a sua persistência, e deu certo. Eu tenho certeza que é um sucesso. Muito obrigado. Mas o que fizemos e estamos fazendo aqui é para vocês, é para a nossa cidade de Muriaé e para a região. Por isso que tem o nome de TV Zona da Mata, né? A gente fala da nossa região, a gente fala da nossa cidade, porque quanto mais você fortalece uma região, eu acho que Muriaé, como é uma cidade polo, ela se sente também mais fortalecida em vários outros segmentos, na qual ela realmente predomina. Saúde e tantas outras coisas que Muriaé atende a um número grande de cidades aqui no entorno, né? É verdade. Mas é isso, doutora. Como na condição de pré-candidata, nós vamos iniciar a nossa conversa falando um pouquinho do lado pessoal da doutora Miriam, né? Porque todo mundo vê lá a doutora Miriam à frente da prefeitura, na Câmara dos Vereadores, sempre atuante. Mas a doutora Miriam também, né? É mulher, é mãe, é dona de casa. Pois é. Então, a gente queria ouvir de você um pouquinho desse lado pessoal. Então, mulher com sua múltipla função, né? Então, falando, né, pessoal, né, da nossa situação de mulher, de mãe, eu tenho 2 filhos, né? Um casal, e eu tenho 4 netos. Agora, um netinho, o 4º neto, né? Nasceu agora esses dias, né? E, assim, sou coruja demais, sabe, Sérgio? Então, a gente, né, a gente vem aí fazendo de tudo para poder ter na nossa cidade o melhor para a nossa família, né? O que a gente pode fazer no nosso trabalho, né, agora, estando como vereadora, a gente vai vendo o que a cidade tem para oferecer para a família, né? Porque a gente sempre vai olhar também aquilo que vai agradar os nossos. Eu, falando mais assim da profissão, além de eu ter trabalhado na prefeitura por 28 anos, na função de engenheira civil, né, fazendo nosso trabalho ali, e hoje a gente estava conversando, né, de um tudo, não só, porque eu sou de um período, eu entrei na prefeitura em 2008, 1988, com Paulo Carvalho. Eu recebi o convite do Paulo Carvalho para trabalhar, para poder ajudá-lo, né, na questão de aprovações de projetos, mas na realidade estendeu para várias funções. Eu entrei para uma função e, à época, nós éramos poucos engenheiros, né? E nós tínhamos mais 2 engenheiros, e então nós éramos 3 para dar conta da cidade e de toda a secretaria, né? E assim, para mim foi uma honra muito grande ter trabalhado na prefeitura com o então prefeito da época, Paulo Carvalho, né, que trouxe muitos benefícios, muito desenvolvimento para Muriaé, né? Aprendi muito com ele.
Como que surgiu, como que nasceu a doutora Miriam política? Eu queria até fazer um pouquinho essa pergunta um pouquinho mais direcionada, porque a gente ouve pessoas falando que por observar o social, a diferença social, cultural, desperta nas pessoas. E eu até acredito que em função das obras e ao longo desses 28 anos, você tenha se deparado também com muitos problemas sociais, com pessoas com extrema necessidade, nesse lado que é especificamente o lado, né, que é a sua profissão e o lado que você ficou aí 28 anos na prefeitura. Mas como que surgiu? Como que nasceu? Eu quero fazer mais? Está pouco? Conta um pouquinho para a gente disso aí. O que acontece é exatamente isso. Apesar de eu ser engenheira, né, e eu deveria até estar mais ligada a essas questões de construção, né, porque tem a ver com a minha profissão, eu me aproximo mais, eu me sinto mais identificada com o social. Porque o que me levou a isso mais? A gente atendia muito as pessoas, a carência da população ela é muito grande, né? Já era grande naquela época e continua, porque a questão da diferença social, a desigualdade, ela é muito forte. E isso não estou falando de Muriaé, isso existe em nível nacional, né? E até certas localidades é até mais presente, mais forte. Mas aí a gente ficava olhando que quem procura a prefeitura para poder ser orientado, para poder ter uma condição melhor na localidade que mora, são as pessoas de vulnerabilidade social muito grande. Então eu falei, eu só tenho... E aquilo a gente, por trabalhar ali, eu falo que entra no sangue e você tem vontade de tentar mais um pouco. E às vezes o mecanismo ele é um pouco emperrado, ele né? Porque ele a não atende a necessidade pronta, não está pronto. Tem todo um processo, né, para se conseguir alguma coisa. E isso mas faz parte, porque o sistema burocrático faz parte do órgão público, né? Então não tem jeito de você pular por uma etapa sem passar por outra. Então esse sistema, ele vai sendo moroso e você não vê. Aí você fica naquela vontade de executar, de fazer, e eu senti uma diferença, isso até falando, quando eu comecei em 2017 na Câmara, devido ao trabalho da gente executar, né, porque eu estava no outro lado, né, do executivo, e isso me dava assim, uma sensação de impotência no início, em 2017, achando, né, que eu estava como vereadora e eu podia mais. Só que o vereador, ele tem o seu limite. Ele não pode determinadas atividades. E isso, né, a ficha só caiu depois de um certo tempo, e a gente vê isso muito também na população. A população desconhece muito o trabalho real do vereador. Então ela cobra do vereador uma atitude que é do prefeito, que é do secretariado do prefeito, né? O vereador ele não tem determinada condição para ele executar, né? Então aí chegam demandas e as pessoas até encontram com a gente, né, na rua e tudo, e eu falo assim, eu gostaria muito de poder, mas a nossa atribuição ela é limitada, ela não permite. Então assim, voltando, né, lá atrás, é isso aí, é a questão da gente estar no meio já político da prefeitura e você olhar pessoas também que gostariam de ter feito mais e você vai vendo a frustração. Eu passei por vários prefeitos, Sérgio. Então, as histórias de cada prefeito, por quem eu acompanhei, independente de lado político, porque eu nunca tive o lado político até então, né? A gente acompanhava o prefeito, deu as eleições de outubro, o nosso patrão é aquele que ganhou as eleições. Acabou ali. Então nós vamos trabalhar 4 anos com esse prefeito, né? Que o povo escolheu. A gente também tem que entender a escolha popular. O povo escolheu. Então eu trabalhava com os prefeitos e a gente via que eles tinham anseios de fazer. Então assim, há as falhas sim de cada um. A gente sabe que cada gestor tem vontade de fazer isso e aquilo, ou que teve erros em não escutar a população, isso existe também, porque teve gestores aí que também não é de ouvir o que a população tem, e isso é o ponto para mim que eu acho mais fácil de caminhar,
é o meio mais fácil de um prefeito chegar no seu sucesso, é ele ouvir o que a população quer dele, né? O que eu trabalho ali na Câmara Municipal, a gente convive muito e conversa muito com as pessoas, porque o nosso gabinete, eu vou te falar um negócio, você trabalhou lá também, você sabe como é que é, né? A Adriana está aqui com a gente, né? Aquele gabinete não para. Mas eu vou te falar, não é pedidos igual as pessoas falam, porque a Câmara Municipal, o vereador daí, o nosso particular, ele não é assim. O nosso, ele é um gabinete orientativo, ele é 100%, né, que a gente pode dizer, orientativo. Então a população, ela com a sua carência, a sua necessidade, ela vem ali. Só que o lugar dela aí não é ali, para certas atividades. É lá, é na prefeitura. O lugar que ela tem que ir em determinadas demandas, o vereador não pode fazer, nem né? Então a gente vê que para poder alcançar isso daí, e outra coisa, né? É fácil você lidar se você tem esse contato e você tem a oportunidade de dar à população para ela falar o que ela realmente deseja, o que ela quer para ela, para o seu coletivo, né? Para o seu conjunto. É onde eu valorizo muito o presidente de bairro. Os presidentes de bairro, no passado, eles tiveram bastante atenção por parte dos prefeitos. Eles deram para os presidentes de bairro uma posição de quase que nivelado com o vereador, que a atenção dos prefeitos passados, eles tinham uma consideração muito grande, porque era também uma representação forte do que aquela população local queria, através dele, do presidente de bairro. Tanto é que alguns presidentes de bairro foram eleitos depois vereadores, né? Mas os prefeitos, eles entendiam que aquela reunião pequena com o presidente de bairro, ele realmente trazia aquela demanda, aquele anseio. E era fácil, porque muitas vezes você imagina em fazer uma mega obra num determinado lugar e o pessoal daquela localidade, ele quer uma outra coisa bem mais simples. Então, em termos de custo, em termos de você trabalhar com economia, você consegue fazendo isso, e eu sou fã de um orçamento participativo, né? Essa é uma linha até da esquerda, né? E eu sou fã porque eu, dentro de uma das minhas viagens a Belo Horizonte, eu fui fazer um curso como profissional, como engenheira, e o CREA Minas, ele abriu as portas para o então prefeito de Belo Horizonte, que era o Patrus Ananias, do PT. Né? E nesse dia estávamos todos engenheiros lá para a nossa atividade, para o nosso curso, e paramos para escutar o então prefeito da época. E eu vou te falar, aquele foi o caminho e eu nunca mais esqueci. E na época até o prefeito de Muriaé era o Odilon Carvalho e tinha o PT como vice, né, que foi o Jair Abreu. E eu estava ali como secretária de obras. E eu falei com o doutor Odilon. Doutor Odilon, né, mas no período ele apoiou muito também os presidentes de bairro, mas acabou não adotando o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma das formas melhores de você atender e assistir o que o povo quer, e de uma forma barata para a prefeitura, porque é ali que ela vai colocar no orçamento geral do que ela tem, né, anual, esse anseio que o povo ali votou, porque quem escolhe é o povo. No orçamento participativo, você convoca todos os presidentes de bairro, a população que quiser participar, e ali se discute o que se quer de cada localidade e a votação do pleito sai dali, não é o prefeito. Então não há erro, né? A escolha veio deles. Então, assim, é um conjunto, né, de coisas que eu acho que é importante lembrar e que beneficia muito a cidade, porque a gente acaba falando a língua que tem que ser falada, porque quem manda no nosso trabalho é aquele que nos paga, é o povo. É o povo. É o povo. Isso a gente não pode deixar jamais de falar. E para isso nós temos que escutar ele. Não é mesmo? Isso. É ele que tem que nos falar. Doutora Miriam, uma outra pergunta. O percentual baixo de participação de mulheres na política, você como mulher, né, e como política também, você acha realmente que se deve
por dificuldades ou porque as mulheres têm menos interesse na política? Eu acho que é uma questão cultural. A mulher, ela até que vem avançando, né? Eu acho que esse quadro melhorou, já esteve bem aquém, mas tem muito ainda a alcançar. A mulher, ela é vista como imprópria para a função política, que ela não tem condições de assumir um cargo político, porque se você for olhar aí as deputadas eleitas, né, senadoras, governadoras, prefeitas, você vê um número pouquíssimo. Hoje, e as mulheres, elas acabam achando que por questão cultural, ou também algumas achando que atrapalha o seu meio familiar, porque dona de casa, é mãe, e tem o trabalho profissional, às vezes ela não consegue conciliar e acha isso uma dificuldade para se envolver. Então a gente até vem trabalhando, sabe, Sérgio? Desde quando eu entrei na Câmara, em 2017, eu fiz algumas reuniões, né, com algumas mulheres, alguns grupos de mulheres, participo de 2 grupos de mulheres, né, para a gente conversar de política, porque a nossa vida é a política. Não adianta querer falar que não gosta, porque tudo que a gente faz, a política está no meio, né? Não adianta a gente querer falar que não aprova. Então, assim, a gente vê o grande problema da mulher ela achar que ela não está capacitada para esse trabalho. Eu acho que pior nós já fazemos, desempenhando esse trabalho aí de dona do lar, dedicando aí a família e em conjunto trabalhando também nas profissões, né? Nós temos aí mulheres à frente aí da área de empresas, né, delegadas. Por que não mulheres na área da política? Uma prefeita, uma deputada, uma senadora? Por que não, né? Então a gente precisa trabalhar mais e tentar ver se a gente consegue trazer essas mulheres para esse meio. E outra coisa, a questão também da política mudou muito. Antes não tinha um percentual definido para mulheres, né? Mas essa pergunta que eu fiz, doutora Meire, justamente porque a gente observa o percentual que foi colocado e Sim, existe a dificuldade de conseguir. Né, as mulheres para concorrerem à campanha. Esses 30% aí que hoje, né, foi estabelecido, ele tem assim um avanço, porque até então tinha-se muita mulher laranja, que a gente fala, né? Porque vinha só para cobrir, mas que não trabalhava. Eu vejo que agora vai ser diferente. E eu particularmente, eu gostaria muito que aquela Câmara Municipal tivesse nada, umas 5 cadeiras ocupadas por mulheres. Eu tenho certeza que ia fazer uma diferença muito grande na cidade. A gente, né, não estamos falando do trabalho do homem e tudo, mas eu acho que o nosso olhar, a nossa parte mais social, né, eu acho que a gente tem condições de fazer um trabalho voltado não só para a mulher, para políticas para a mulher, a gente vem também para poder, nessa soma, trazer mais benefícios para a cidade. Porque a mulher, por ela ter esse lado dela de mãe, de administradora do lar, a gente consegue administrar uma cidade de outra forma, com outros olhares. Então, eu acho que se mesclar mais, se a cidade assim entender, porque nós tivemos aí números de mulheres filiadas, mas eleitas, se você for contar, pouquíssimas, né? Dentro daquelas filiadas lá e pré-candidatas, candidatas também, né? Em 2016, nós tivemos muitas mulheres nos partidos, né? Até que resolveram vestir a camisa mesmo e querer, mas eleita mesmo, porque a própria mulher, muitas vezes, também ela tem o preconceito de colocar na cadeira. Então fica aqui também, mulheres que estão nos assistindo aí, vamos vestir a camisa das mulheres, vamos colocar a nossa camisa rosa naquela Câmara Municipal, porque nós vamos conseguir fazer com a nossa sensibilidade uma diferença em nossa cidade. E a gente precisa começar aqui, na nossa cidade, porque daqui o nosso trampolim, ele passa a ser outro, né? Vamos dar um exemplo no nosso município para poder chegar numa instância maior com diferença. E tem mulheres no Senado, na Câmara dos Deputados, o grupo que está lá hoje está brigando por isso. Eu tenho acompanhado, eu tenho assistido,
as reuniões que elas estão fazendo, né? Porque tem a bancada feminina. Isso me encanta, Sérgio. Então, porque o sonho da gente, né? Nós estamos ali. Eu fui a única vereadora eleita, né? E para mim é uma honra imensa representar, né, essas mulheres ali na Câmara Municipal, e uma honra a que a população nos confiou, né, esses votos para poder representá-los, né, na nossa função ali, não só de legislar, né, fiscalizar e principalmente representar, que eu acho que é um dos maiores desafios para nós, né, é fazer a representação, e mais marcante por ser mulher, porque aí a cobrança, então, ela é muito mais incisiva, né, da nossa capacidade à frente ali do mundo azul que nos cerca. Uhum. Eu venho do mundo azul, da minha profissão, né? A área da engenharia, ela é 90% de homens. Era, né? Hoje isso já melhorou muito também, como várias profissões, mesclou muito. As mulheres, elas vêm alcançando, vêm conseguindo aí seu patamar. É onde a gente gostaria muito que a população enxergasse também esse meio, que outras mulheres também sentassem ali naquela cadeira. Vamos torcer para isso aí nas eleições agora de novembro. Doutora Miriam, aproveitando até a oportunidade do momento, desse convite, desse apelo, né, desse despertar das mulheres na participação na política, e muita gente não sabe, né, talvez muitas mulheres não sabem, muitas pessoas não sabem, quais são as verdadeiras atribuições do vereador, né? O que, eu vou me propor e lá eu vou fazer o quê? Então eu gostaria que a senhora, em palavras assim, explicasse mais o que é o papel do vereador. Pois isso não só para as mulheres, né? Igual eu falei, há uma boa parte não sabe qual é a função real que nós desempenhamos. Cobram do vereador, às vezes, para comprar a cesta básica, para doar um cimento. O vereador, ele está ali eleito para representar aqueles que querem que ele atue para o melhor do coletivo, né? Então, o trabalho nosso, ele é legislar, fazer leis, né, para poder atender a demanda que a cidade pede, né? Fiscalizar quem? Nós fiscalizamos o executivo, nós fiscalizamos a prefeitura, os atos, as ações da prefeitura, né? O que é que a prefeitura tem feito com recursos que nós aprovamos, que eu acho também que a população, as mulheres precisam saber que o orçamento anual é onde nós temos que estar ali, fiscalizando esse recurso aprovado, aonde ele está sendo aplicado, de que forma que ele está sendo aplicado. Essa é uma parte que eu faço questão e a gente fala muito e eu debato muito, porque é a minha obrigação e eu tenho que fazer isso. E eu estou ali para isso, né? Para exercer essa função e também representar essa população, né? Que me cobra isso, porque muitas vezes a gente faz algum tipo de questionamento. E eu falo lá até na Câmara, nas nossas reuniões, eu não estou querendo que o executivo responda para a Miriam o que ela está perguntando. Eu estou querendo que ele responda para eu entregar essa resposta àqueles que veio a mim pedir, né? É o retorno que eu vou dar. Ao mesmo tempo, se eu recebo, eu deixo claro também para aqueles o que é que a prefeitura está fazendo. Se ela se nega a me responder, ela está negando a população que está esperando essa resposta, né? Então, tem muitas vezes que a gente não consegue, porque a gente é visto como, por a gente estar questionando, nós somos vistos como oposição ao governo. Então, porque só critica. Nós não só criticamos, e também nem tudo. Eu sou muito criticada, né? Então, isso faz parte da democracia. A gente não agrada a todo mundo e cada um tem o seu direito de escolha e também de opinião, não é verdade? Então, o que a gente questiona e a gente coloca, quem sabe, às vezes, chega ao ouvido do gestor municipal para ele melhorar, para ele ver um alerta da coisa que não está certa, né? Não é questão de implicar ou de falar por falar, porque nós votamos em muita coisa que o executivo encaminha para a Câmara. Muitos projetos nós somos a favor, porque a gente vê que é para o bem da cidade. Aquilo que a gente
recebe e consegue conversar com uma classe que vai ser atingida, nós damos o retorno do que aquela classe nos pediu, ou que seja a favor ou que seja contra. Então, o nosso trabalho ele é sempre voltado para isso, para a coletividade, para esse conjunto de pessoas que também estão com a gente. O vereador não é sozinho. O vereador ele está aí andando, igual eu trabalho, não sou de gabinete não. Eu passo no gabinete, pego o que tem lá, fico um pouco para saber, né, e eu vou para a rua, eu vou para os lugares, eu vou para os bairros. A nossa lista de bairro ela é enorme. A gente está sempre indo porque é também o nosso trabalho. Mulher são quase 80 bairros. 86 né? bairros, mais ou menos. Então as pessoas falam assim, o vereador é aquele de 4 em 4 anos que volta para poder pedir voto. Podem falar, criticar, que a gente tem as pessoas que criticam. Eu vou falar que a gente só aparece 4 em 4 anos, eu vou te falar, da minha parte, não é o caso. Tá todo porque dia. eu tô ali, tô falando, tô aparecendo, tô dando minha notícia, tô indo no fórum, vou ao fórum, porque às vezes a prefeitura, muitas vezes também, ela não nos dá o retorno, a gente é obrigado a procurar outra fonte, que eu falo que não é para mim, né? Então a gente briga em prol do coletivo, de uma cidade melhor, de uma assistência melhor, principalmente aqueles que não podem, né? O nosso olhar, Sérgio, eu vejo assim, quem pode, quem tem condições financeiras, não beira a prefeitura não vai lá não, porque ele dá o pulo dele da forma que ele tem condições. Então ali, a prefeitura, pelo menos do tempo que eu trabalhei, né, e eu acho que isso não muda, ela dá toda a assistência a essa população de vulnerabilidade social baixa, que não tem como resolver a sua situação e ela depende que alguém a oriente muitas vezes mais do que fazer. Porque a população, numa certa maneira, em determinadas localidades, ela nem precisa muitas vezes que se faça algo. Ela precisa apenas de uma orientação. Então essa é uma questão que a gente vem fazendo nesse período nosso aí, né, nesse período de 4 anos aí, vamos fazer se Deus quiser, né? Isso aí. E fazendo a nossa parte e a nossa obrigação, né? Doutora Miriam, embora não seja a sua área, né, específica de trabalho, a sua área é outra, mas eu gostaria que você colocasse a sua opinião sobre a pandemia. Sim. Né? A pandemia está aí, é uma coisa mundial, e no caso de Muriaé, qual que é a sua opinião com o que está acontecendo em Muriaé com relação à pandemia? É um problema político, é um problema econômico, é um problema de saúde? Gostaria de ouvir a sua opinião. A pandemia realmente ela veio aí, um problema mundial, né? E nós não deixamos de ser atingido, né? O que mais a gente preocupa, além da saúde, que é seríssimo, o quadro daquele que contraiu a doença, muitas vezes sua condição de saúde não estava adequada e acabou tendo que ser internado, é muito triste. E junto com ela vem a parte social, porque acabou que assim, o comércio ele foi muito atingido, porque tiveram que fechar e aí não afetou o dono do comércio em si apenas, mas né, aqueles que estão trabalhando ali. Muitos comércios pequenos que a gente fala, lá por exemplo o meu bairro, lá tem 3, 4 atividades comerciais pequenas e aí tem 1, 2 pessoas trabalhando. Então essas pessoas hoje, né, uma boa parte estão desempregadas. Então esse número que estava na informalidade também cresceu mais ainda, porque ele tinha um meio dele tirar na rua, vendendo um doce, vendendo alguma coisa. Ele não tem mais, porque as pessoas não estão também, não é todo mundo que está indo às ruas, uma boa parte não pode, que é do grupo de risco, está em casa. Então perdeu-se renda. E aí eu vejo, no nosso caso específico, eu acho que faltou muita ação. Eu acho que poderia ter tomado atitudes melhores, atitudes mais pontuais para poder resolver. Porque, por exemplo, eu convivo muito com alguns prefeitos da região, porque eu continuo trabalhando como engenheira. Então a gente vê as atitudes de determinadas cidades
com relação à parte sanitária, de você entrar na cidade e você não entra se o seu carro não for totalmente ali higienizado e verifica sua temperatura, né? A pessoa te investiga todo para você entrar lá. Não entra fácil, né? Para poder tentar não agravar. Tem lugares aqui próximo a Muriaé que não teve óbito nenhum, né? Então a gente vê que aqui em Muriaé ficou muito preso. Eu não sei se foi em virtude deu aquela primeira reação e todo mundo ficou no ar, não sei, ou se seguiu muito à risca, sabe? Eu vejo também, olha, o governador, ele estabeleceu a princípio o Minas Consciente, e não foram todas as cidades que oficializaram ali junto com esse programa. Muitas cidades não fizeram esse acordo a ponto do promotor agora ter que notificar para poder só flexibilizar ou fazer outras coisas se estiver no Minas Consciente. Só que o Minas Consciente, o antes, não o que ele refez agora, o anterior, ele fez com base nas cidades que o governador estava, Belo Horizonte. Eu falo uma coisa que me chamou a atenção, a questão do transporte público. O transporte público na cidade maior é terrível. Ele é terrível. Então ele estabeleceu lá que não pode determinada quantidade, estabeleceu várias regras, porque muita gente vai ao trabalho usando o transporte público, aglomera-se muito, cidade maior, e aquilo é um foco danado. Então o que ele fez, o governador, com isso? Ele lançou, e quem estava no Minas Consciente, numa cidade igual Muriaé, passou a adotar a mesma coisa. Então, assim, não houve um pensar diferente daquilo que estava lá, apesar de que aqui tem um comitê gestor, né, para poder avaliar, tem os médicos que representam e tudo, mas estranhamente não tinha representação do CDL no comitê. Eu participei de 3 reuniões do CDL e eu fiquei surpresa. O CDL não tinha representação de um grupo que estabelecia aquilo que é essencial na cidade. O que fecha, o que abre? Eu falei, mas quem é a voz? Não tem fala? E o presidente do CDL falou comigo, não. Eu falei, mas e o que vocês estão fazendo então? Vocês não vão brigar então para ter uma cadeira lá? Tinha que ter uma cadeira, porque vocês têm que falar o que é essencial. Defender porque o comércio. Essencial, né? Assim, né? Essencial para mim, é o trabalho, é aquela empresa. Eu tenho que defender todas, na realidade, todas, porque tudo é essencial, porque ela gera emprego. 2, 3 empregos e tudo, mas ele poderia pontuar, poderia ajudar no comitê. E não estava. Né? Eles entraram no final, salvo engano, que passaram a fazer uma outra reunião e que aí eles questionaram, porque eu estranhei muito. E eu falei mais, olha, e tem outra, Muriaé é cidade polo, é uma cidade regional aqui. As cidades vizinhas, elas vêm usar do nosso comércio, vêm usar da nossa rede hospitalar. O que foi feito com esses prefeitos para ajudar tudo isso aqui? Teve uma reunião com os prefeitos? Não. Gente, por que não chamou os prefeitos todos? Eu tenho certeza, porque eu conversei com alguns, porque eles estavam dispostos a sentar para tratar do comércio, da saúde. Então não houve. Muriaé ficou no patamar que eu sou chefe daqui, aqui assim. Então, assim, houve falha, sim, houve muitas falhas. E eu acho que isso tudo veio para trazer esse quadro aí, e que tem muita gente achando que já normalizou. Eu falo, assim, a minha opinião, eu não vejo nada de normalidade só no dia que chegar a vacina. Enquanto não chegar a vacina, nós estamos com esse quadro aí de 2.000 e tantos infectados hoje, 50 e tantos óbitos em Muriaé. Isso, a meu ver, perante cidades do nosso porte, não, tem muitas cidades igual Ubá, não está nessa classificação. Houve lá em Ubá outras atitudes, né? Eu acompanhei, né? E Muriaé poderia até ter tomado as providências igual Ubá. Enfim, não sou muito de jogar, o que feito foi, agora é seguir, né? Então, eu vejo que a população precisa continuar consciente, nós precisamos usar as nossas máscaras, usar o nosso distanciamento um do outro, né? Que é o que está nos protocolos aí, é o que a parte científica determina. E outro fato, eu
né, da minha parte, eu acho que o comércio ele deveria voltar ao horário das 7 às 18 horas. O horário, do jeito que está, ele aglomera. Isso daí, isso aí Então, não precisa ser uma correria, técnico, né? para falar. Porque, igual eu estava dizendo, não se trata de Muriaé. Aqui é polo. Aí vem gente de Barão, de Patrocínio, de Rosada Limeira, vem todo mundo para Muriaé do meio-dia às 18. E isso não tem cabimento. Uma cidade que é polireferência, ela tem que começar de manhã, porque eu moro aqui, eu vou lá na Barra, por exemplo, vou numa casa de material de construção de manhã, eu não vou de tarde. Eu tenho essa opção. Aí vem uma pessoa lá de Patrocínio, por exemplo, na parte da tarde. Eu nunca vi fila na calçada da Pernambucana e da Casas Bahia, até então. Então, uma vez que determinou a parte da tarde, todo o pessoal que vem usar do nosso comércio, porque, querendo ou não, nosso comércio, apesar, né, desse baque, dessa coisa que houve aí, é um comércio forte, né? E graças a Deus. E a parte da saúde. A gente não pode deixar também que eles também vêm também se cuidar aqui. Então, poderia ter sentado com os prefeitos, sentado numa mesa, todo mundo, discutido o que acha, e ter feito uma coisa coletiva para todos, uma vez que nós aqui também assistimos esse pessoal no nosso entorno, sabe? Então, falhou aí, e o que a gente tem para falar para a população é que ela não considere que estamos na normalidade. Nós não estamos, apesar de que a gente sente aquela sensação de estar preso, o povo quer ir para a rua, o povo, e não é só aqui também, que a gente olha, Rio de Janeiro pode estar indo para a praia, né? E o brasileiro, ele é acolhedor, né? Ele é do abraço, ele é do encontro, coisa que não existe muito lá fora, mas aqui nós somos assim. Então, passado tantos meses, né? O pessoal está cansado, mas tem que ter a tolerância ainda da vacina chegar. E eu torço e rezo a Deus que essa vacina chegue ainda até dezembro para a gente passar um Natal tranquilo, um Natal que nós possamos reunir com os nossos. Porque eu, igual meu filho, não mora aqui. E é uma grande tristeza de eu não poder visitá-lo ainda e nem conhecer o meu neto, que nasceu agora pessoalmente, né? Então a gente torce para que as coisas dê certo, para que as pessoas consigam aí não precisar do hospital, que é outra coisa que as pessoas precisam estar em mente, né? Ela se cuidar, ela se prevenir da doença para não chegar ao ponto de necessitar ser internado, que também é muito triste e a gente não sabe o passo a seguir, porque a gente não sabe o organismo de cada um, né? Então que a gente puder também tomar um sol. A gente está falando o que os médicos falam, né? Não estou aqui, né? Então, não é isso? A vitamina D aí, que eles falam que é muito importante. Então, cuidar nesse sentido, da gente estar preservando a saúde para não, no momento, a gente não ser afetado, né? Por essa doença aí que veio, né, atingir o mundo inteiro, né? Estamos todos aí tentando reagir e aproveito para parabenizar essa turma aí da área da saúde, que a gente não pode deixar. Eu aproveito aqui o seu programa para poder a gente estar homenageando todos eles. Desde o médico, auxiliares, né, até motorista de ambulância e os garis também, que a gente não pode deixar de falar dessa turma que ela também cuida da saúde, porque recolher o lixo de uma cidade é saúde, né? Então todo esse pessoal aí que também vem fazendo a sua parte com dedicação, até adoecendo. Nós temos médicos, enfermeiros adoecendo, então a gente precisa fazer a nossa parte, cuidando da gente, para que eles fiquem bem, para se preciso for cuidar, eles estão ali, né, prontos para poder continuar esse trabalho digno, né, e merecedor aí dos nossos aplausos e o melhor possível, né, para nos ajudar. Ok. Vereadora, doutora Miriam, e pré-candidata a vereadora às eleições de 2020. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e já agradecendo a sua gentileza de aceitar o nosso convite, de estar trazendo para nós aqui nessas palavras esclarecedoras, não só para nós, mas para toda a nossa cidade. Eu que agradeço nessa oportunidade de estar aqui com você, né? Agradeço muito o convite. E a gente coloca aí para a população, para nos acompanhar, aquele que, né, não conhece, né, o nosso trabalho, que a gente fez aí durante esse período,
que quiser conhecer o nosso mandato, acompanha aí no Facebook, Instagram, a gente tem ali publicado o que a gente faz, e também nosso gabinete está aberto ali na Câmara Municipal para qualquer necessidade, para qualquer dúvida que tiver, nós estamos aí. Agradeço muito a oportunidade, né, Sérgio? E estamos aí como pré-candidatas a vereadora nas eleições que está para acontecer no mês de novembro, né? Vamos aguardar aí, né? Espero que mulheres também estejam junto com a gente aí nessa briga, né? E que sejamos a maioria vencedoras. Ok. Muito obrigada. Doutora Miriam, obrigado mais uma vez, né, pela sua presença. E nós voltamos no nosso próximo programa trazendo muito mais novidades para você na área política, saúde, economia, educação, enfim. A gente está trazendo muita coisa boa. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Um beijo, até lá. Obrigado. TV Zona da Mata.